É, vocês acham que o Nintendo Switch 1 bateu todos os recordes do mundo, mas o Nintendo Switch 2 está passando de todos os limites, vendendo mais de 10 milhões de unidades. Nintendo Switch ali pertinho do Nintendo DS por um fio de cabelo, não passou segundo os dados relatórios da Nintendo. Mario Kart World vendendo absurdos 9 milhões de unidades, superando até mesmo Mario Kart 8 de Nintendo Wii U. Vamos falar sobre todo o relatório fiscal da Nintendo, dados de vendas de consoles e jogos Switch 1 e Switch 2 aqui nesse canal. Você vai acompanhar comigo, mas é claro, após a nossa vinheta. Bora lá! Sou nintendista! Para tudo, você é desenvolvedor de jogos e ainda não sabe como portar o seu jogo para o Nintendo Switch e lançá-lo? Deixa eu te contar um segredo. A Game Nacional, que é uma publicadora e desenvolvedora focada em talentos brasileiros e portugueses, cuida de tudo isso e você não precisa se preocupar com nadinha. É sério, eles cuidam do porte do seu jogo, da publicação na eShop e do lançamento dele, auxiliando até mesmo na divulgação para aumentar as vendas. Ah, e isso vale tanto para o Nintendo Switch 1 quanto para o Nintendo Switch 2. Se você se sentiu acolhido, entre em contato agora mesmo com eles acessando o site www.gamenacional.com.br e os links vão estar todos aqui na descrição. Ei, não se esqueça de falar pra eles que eu te ajudei nessa, hein? Agora vamos para o vídeo! Fala pessoal do canal Sou Nintendista! Eu sou Thales Oliver, o brasileiro que mora em Portugal, que te mantém informado semanalmente sobre notícias de Nintendo, Switch 1 e Switch 2. Nesta madrugada, a Nintendo divulgou o seu relatório fiscal dos últimos 6 meses, né? E focando ali, basicamente, nos últimos 3 meses, que é o segundo semestre desse relatório fiscal, né? De ano fiscal 2026, que vai de julho a setembro desse ano, tá? E aí, a gente vai, neste vídeo, mostrar aqui pra vocês os dados de vendas de consoles, de Switch 1, de Switch 2, de jogos. Vamos ver também sobre o forecast da Nintendo, que são as previsões dela, do que ela planeja vender. Temos coisas interessantes e muito mais. Vocês vão deixar o like de vocês, vão se inscrever nesse canal para vocês não perderem nada do que está acontecendo aqui. E também na descrição tem os canais do Nintendista Economy para vocês não pagarem mais caro em consoles e jogos de Nintendo, beleza? Então simbora, vamos aqui comigo. Pessoal, vamos começar aqui, então, com o Nintendo Switch, que passa dos 154 milhões de unidades vendidas, tá? E para ser mais exato, o console vendeu 154,01 milhões de unidades e, de novo, até setembro de 2025. Estamos agora 4 de novembro, tá? Então já tem um pouquinho mais de um mês aí, beleza? E a quantidade de softwares, que são jogos vendidos, passou dos 1,4 bilhões de unidades, cara. Bizarro isso aqui, Nintendo Switch quebrando recordes, batendo tudo aí que vocês forem imaginar, mas parece que o Nintendo Switch 2 está superando o bichinho, meus amigos. É, exatamente, tá? E aí, como é que ficou a venda de consoles, né, por modelo ali, beleza? Então a gente tem aqui, ó, o Switch OLED com 0,39 milhões, Switch Lite 0,20, Switch V2 0,33 milhões. Até o último relatório fiscal, a gente tinha visto um número de Nintendo Switch Lite superando o V2, mas foi tipo assim, por muito pouco, se eu não me engano foram 0,23 de Lite, 0,22 de V2, algo assim, tá? Mas agora o Switch V2 acabou vendendo mais no mundo todo do que o Switch Lite durante esse pequeno período, tá? E o Switch OLED ainda continua sendo o rei de todos aqui, vendendo. Na verdade, se você for olhar aqui, a quantidade de V2 e OLED nesse trimestre fiscal ficou muito próximo, porque antes estava bem discrepante essa diferença, né? Quase 2 milhões, 1 milhão e tal, mas o Switch OLED ainda continua reinando muito. Num total desse segundo trimestre fiscal, galera, vendeu quase 1 milhão, tá? Foi 0,92 milhões unidades. O Switch, ele estava, beleza, com 153,10 e agora tá com 154,01. E aí você vai para e pensa. E aí, passou o Nintendo DS ou não? Galera, seguinte. Olha só o que aconteceu.
o Nintendo DS ainda tá no segundo lugar, de acordo com os dados oficiais que a gente tem, tá? O Nintendo DS tá com 154.02 e o Nintendo Switch 0.01, um cabelinho, tá? Um cabelinho. E eu tinha dito isso, né? Quando a gente for falar lá confirmar as previsões minhas e for dar uma analisada no que foi real e o que eu fui estimando ali, eu falei que tinha muito esse risco de acontecer e eu já tava prevendo que isso ia acontecer, tá? Eu achava que ia ser um pouquinho mais, tá? Mas eu tinha quase certeza, tipo uns 85% de certeza que ia acontecer exatamente isso aqui, porque eu sabia que ia vender uns 900 mil mais ou menos pelos dados que a gente tinha por aí, tá? E aí, galera, entretanto, contudo, todavia, beleza? Eu fiz até um post interessante aqui, que é o seguinte: se você for ver os dados do relatório fiscal da Nintendo, que ela coloca aqui em 10,000, que não são 10 milhares no caso, tá? A unidade que ela usa. Se você fizer o cálculo e for olhar no último relatório que ela compartilhou com a gente, que teve vídeo aqui no canal, vocês podem dar uma conferida, e vocês forem olhar as vendas de consoles por modelo ali, do que a Nintendo comparou agora e trouxe pra gente, que são a quantidade total de 6 meses, você vai ver e fazer o cálculo que a soma ali tem uma margenzinha de erro pouco pra baixo. Isso acontece porque a Nintendo ela arredonda os números ali, mais ou menos dos modelos de Nintendo Switch. E é diferente um pouquinho do total que a gente tem ali de console. Tipo assim, mas é 0.1, 0.2 assim mais ou menos. Normalmente é 0.1, tá? E foi exatamente o que aconteceu, porque o Switch tá com 154.01 e o DS com 154.02. Se você fizer de acordo com esses cálculos aqui, o Nintendo Switch automaticamente passa o Nintendo DS. Mas ainda para ser mais exato para vocês, eu posso cravar aqui para vocês que o Nintendo DS já é o console mais vendido da Nintendo de todos os tempos, de todos. Isso porque os dados, como eu falei para vocês, são de setembro de 2025. E aí, eu tenho os dados aqui, ó, só da última semana, tá? Se você for pegar as vendas que a Famitsu reporta da última semana de Switch OLED, só de Switch OLED você tem 16 mil unidades. Só 16. E pra passar o Nintendo DS era necessário 10 mil, tá? Isso aqui provavelmente a Nintendo vai reportar no próprio relatório fiscal, no próximo que vai acontecer em fevereiro, que vai pegar os dados de Holiday aí. Só que aí vai passar com bastante folga agora, tá? Quando a Nintendo for colocar, vai estar com mais de 155 milhões aí, então já vai ter passado bastante o Nintendo DS, tá? Se você for pegar também da primeira semana ali de outubro, que é ali do dia 1º, mais ou menos, e tal, até fechando a primeira semaninha de outubro, você vê que já usando um modelo do Nintendo Switch OLED, passa também o Nintendo DS. Então, gente, foi inevitável, eu avisei pra vocês que iria acontecer de forma tranquila. O Nintendo Switch, mais cedo ou mais tarde, ia se tornar o console da Nintendo mais vendido de toda a história. E você se pergunta: e o PlayStation 2? O PlayStation 2 ainda sobrevive. E eu fui olhar aqui, ó, nem é mais de 160 milhões. Agora já botaram 160,63 milhões, que eu nem sei de onde surgiu. Tá toda hora subindo isso aqui. Eu não quero pensar que quando a Nintendo estiver reportando os dados daqui uns 3 anos, assim, e provavelmente vai ser quando passar o PlayStation 2 e tal, 2 anos e tal, eu acho também inevitável, vai acontecer. Pra vocês terem uma ideia, o Nintendo DS, quando lançou o 3DS em 2011, estava com mais ou menos 146 milhões de unidades vendidas. O último reporte da Nintendo foi em 2016, e foi ali onde o DS estagnou aqui nos 154 milhões. Então passaram 5 anos, né? Então a gente teria aí, o Switch tá atrás do PlayStation 2, 6 milhões de unidades. E se você for olhar de 146 para 154, foram 8 milhões. E o Switch vende muito mais que o Nintendo DS, vamos combinar, né, galera? Então, assim, vai passar aqui com folga. Agora, cabe aí a Sony se ela vai postar ou não mais unidades vendidas e achadas de alguma forma aí, beleza? Mas, galera, já podem considerar que o Nintendo DS é, sim, o console agora o segundo mais vendido da Nintendo, e o Nintendo Switch é o mais vendido. Que dia, meus amigos, que dia! E, se não bastasse Nintendo Switch batendo recordes aí,
Agora é o Switch 2 que tá tomando esse lugar, galera. O Switch 2 passa de 10 milhões de unidades vendidas, meu irmão, em apenas, 4 meses. Em 4 meses. Bizarro isso aqui. Destruindo carreiras. O console, galera, vendeu, mais ser exato, 10,36 milhões de unidades até setembro. Então conta aí 4 meses, né? 3 meses e 25 dias, porque o Switch lançou dia 5 de junho, ok? E a quantidade de software de 8, que tava 8, tá? 8 milhões, agora foram para 20,62 milhões. Então, nesse período de julho a setembro, a gente teve venda de 4,54 milhões de consoles. Mais ou menos 1 milhão a menos do que no trimestre anterior, que foi no período de lançamento. Pra vocês verem como ainda continua vendendo para caramba o console, galera. Bizarro, bizarro, bizarro. Se vocês forem ver, já tá aqui, ó, o Nintendo Switch 2, ó. Tá aqui, já tá beirando o Game Gear, né? O Wii U é o que ele tá mais beirando, pessoal, se vocês forem olhar. Eu até fiz aqui, ó, colocar aqui pra vocês, isso aqui, ó, esse dado comparativo. O Nintendo Wii U, em toda a sua vida ali, vamos dizer que acabou em 2017, então 2012, 2017, mais ou menos 5 aninhos ali, o Nintendo Switch 2 em 4 meses, meu irmão. Olha só isso aqui. Bizarro. Ainda tem mais, tá? Sobre o forecast da Nintendo. Então isso aqui é menos do que a gente espera, tá? Muito menos, beleza? E aí, pra quem quer saber como é que ficaram as vendas por região. Olha só, nas Américas, ali América Norte, Central, América do Sul, 3,68 milhões. Europa, 2,40. Só no Japão, cara, vendeu o que a Europa vendeu. Olha que bizarro, cara. 2,35. Detalhe, isso porque esgotou pra caramba, toda hora tá esgotando no Japão. Em outras regiões, 1,93 milhões, totalizando então os 10,36. Aí as vendas de softwares nas Américas foram muito maior, 8,10. Na Europa, 5,70. Japão, 3,87. Em outras regiões, 2,95. E aí totaliza os 20,62 milhões de softwares vendidos, galera. Inclusive, a gente vai falar já sobre as vendas de jogos digitais, como é que tá aí, né, a rastro, como é que tá o percentual também, porque é bem interessante. Mas, galera, isso aqui é bizarro. Pra você ter uma ideia, o Nintendo Switch demorou 9 meses pra chegar a 10 milhões. Porque se vocês forem parar pra ver, o Nintendo Switch, durante o primeiro ano ali, que foi 2017, vamos contar, de março a dezembro, tá? Em março a dezembro, no primeiro aninho ali, ele não conseguiu passar o Nintendo Wii U. Somente no finalzinho do ano fiscal mesmo, que foi março, então totalizando um ano de existência do Nintendo Switch, que ele passou o Nintendo Wii U. E olha só, o Switch 2 com 10 milhões em 4 meses, mano. Bizarro. E ainda teve gente que falou que ia flopar, porque ia flopar. Será que ele vai vender mais que o Nintendo Switch? O Nintendo Switch teve pandemia, né, galera? Vamos ver como é que ele vai performar. Não quer dizer que essas milhões de vendas agora vai passar o Switch, vai passar não sei o que e tal. A gente tem que ver como é que o Switch 2 vai performar durante a vida dele. O Nintendo Switch sempre foi muito estável, né? Agora que ele tá caindo, né? Tá vendendo mais ou menos 900 mil unidades por trimestre. Então tá mais ou menos isso. E o Switch aí vendendo 4,54 milhões. Beleza, pessoal? Agora, quero comparar com vocês com o que eu tinha estimado aqui e eu tinha falado. Olha só. O Switch chegará entre 153,80 a 154,20 milhões, em média 154. E foi o que aconteceu, 154,01 para ser mais exato, né? E aí, galera, eu tinha falado, ó, para quem está curioso, com base nisso tudo, o Switch já deve ultrapassar o DS nesse relatório fiscal. Entretanto, o DS terminou com 154,02. Se o Switch vendeu um pouco abaixo da média que eu trouxe acima, somente irá passá-lo no próximo e com muita folga. Então vendeu um cabelinho, 10 mil a menos até o dia 30 de setembro, né? E o Switch 2, eu até, cara, não estava botando muita fé. Eu coloquei de 8,3 a 10,3 milhões. Superou ali um pouquinho o meu máximo, né? Chegou a 10,36, eu botei aqui, ó, até 10,3.
Pra vocês verem que bizarro, mano, foi isso aqui. Bizarro, 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 né? Então, era isso. Ah, uma curiosidade interessante, que antes aqui no Nintendo DS, ó, se vocês forem olhar, em software tava a quantidade de 392,28 milhões de unidades. A Nintendo atualizou e agora tá com 392,29 milhões de unidades. O 3DS ela não mexeu aqui em hardware, tá? Nenhum outro console. Aqui no site da Nintendo vocês conseguem olhar todo o rankzinho. E aí você olha o Nintendo Switch e o Nintendo Switch 2 aqui fazendo companhia. Beleza, amigos? Vamos falar sobre jogos agora. Como é que ficou? Do top 10, nada mudou em quesito de ordem, nada mexeu. A Nintendo atualizou aqui o número de venda, né? Então, se vocês forem olhar, o que mais teve a diferença discrepante aqui foi o Mario Kart 8 Deluxe, com 68,86 que tava antes, agora foi pra 69,56. Mano, Mario Kart 8 Deluxe, eu tava olhando os gráficos de venda. O único jogo da Nintendo que se manteve estável, vendendo pra caramba, milhões assim, cada trimestre, foi o Mario Kart 8 Deluxe. É bizarro o que esse jogo faz. Nem Pokémon, porque Pokémon é assim. Pokémon vende muito na primeira semana, no primeiro mês. Depois abaixa e para de vender ali, fica bem pouquinho. Foi o que aconteceu também com Scarlet Violet. Pokémon Legends aí também a mesma coisa vai acontecer, né? Animal Crossing New Horizons tá com 48,62. Antes estava com 48,19. Smash Bros Ultimate 36,93. Antes estava 36,53. Breath of the Wild 33,34. Tava 33,04. Isso aqui deve incluir basicamente as vendas que teve, principalmente porque a galera quer jogar Nintendo Switch 2, né? Mario Odyssey 29,84. Antes estava 29,50. Já está quase chegando a 30 milhões e também sendo o primeiro jogo de plataforma 3D a chegar a esses 30 milhões, cara. Bizarro. E merecido, né, cara? Merecido. Scarlet Violet 27,61. Antes estava 27,15. Vendeu até bastante depois do update aí do Nintendo Switch 2. Sword and Shield 26,96. Quase 27. E estava com 26,84. Tears of the Kingdom bateu aí os 22 milhões. Está com 22,15. Antes 21,93. Super Mario Park continua vendendo, apesar de existir o Jamboree. 21,23 milhões. E aqui estava 21,19. Foi bem pouquinho, mas vendeu. E o New Super Mario Bros. Deluxe, 18,53, tava 18,36. Motivo de curiosidade, Switch Sports, Mario Bros. Wonder, a Nintendo ainda não atualizou o número de vendas, eles estão apertadíssimos aqui, brigando. Mas eu acho que o Mario Bros. Wonder vai acabar passando de Switch Sports, porque a Nintendo Switch 2 Edition, que a Nintendo vai trazer filme do Mario, e entre outras coisas, então eu acho que ele vai acabar ocupando aqui o top 10 mais cedo ou mais tarde, beleza, galera? E aí, outras coisas interessantes em relação a isso aí, é que o Super Mario Party Jamboree, a Nintendo compartilhou que passou de 80 milhões de unidades vendidas. Pra mim, esse é o melhor Mario Party que já existiu. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao Jamboree TV, eu acho ele bem caro o que tá ofertando ali, beleza? Mas o jogo em si base, ele vale muito a pena no próprio Nintendo Switch 1. E ele vendeu 8,64 milhões de unidades físicas e digitais no mundo todo. E foi durante 11 meses, porque até 30 de setembro o relatório, o jogo é de outubro de 2024. Então só tem 11 meses e já vendeu isso tudo, né? Bizarro o que a Nintendo consegue farmar em dinheiro com esses jogos dela. Não só isso, galera, mas Mario Kart World passou de 9 milhões de unidades vendidas, vendendo mais de 9,57 milhões de unidades físicas e digitais no mundo todo, e durante 4 meses de existência. 4 meses. Bizarro isso, cara. Bizarro. E sabe o que é o mais bizarro? O jogo tem problemas de conteúdo que a gente sabe que demora, a Nintendo trazer coisa e tal. Trouxe algumas melhorias e tal, mas ainda falta alguns conteúdos. Ele veio bem caro, muito caro, pra ser bem sério, mas olha só isso, 9,57 milhões de unidades físicas e digitais em 4 meses. Em 4 meses. Pra vocês terem uma ideia, o Mario Kart 8, o base do Wii U, vendeu 8,46 milhões em toda a sua história, toda a sua existência, vida. Deve ter acabado em 2017, quando a Nintendo parou de contar. E o Mario Kart Deluxe com quase 70 milhões. Deluxe, que é a versão melhorada do Mario Kart 8. Olha a diferença já é discrepante do Switch. Só não sei se vai passar o Mario Kart 8 Deluxe, que ele vende muito, né? Vamos ver, vai depender muito da Nintendo em relação a isso.
Pra vocês terem uma noção, com 10,36 milhões de Switch 2, temos 9,57 de Mario Kart World, né? Claro, tem gente fazendo cálculo aí. Essa diferença aqui de 9,57 milhões da galera que comprou Mario Kart World, quanto foi físico, quanto foi? Boa parte foi sim do bundle, tá? Muito mais do que 85%. Mas tem gente que comprou o Switch 2 e não comprou Mario Kart World, tá? Então não dá pra contabilizar as vendas ali muito precisa, beleza? Mas é interessante isso aqui. Donkey Kong Bonanza, galera! Passou de 3 milhões de unidades vendidas. Isso aqui me surpreendeu, porque de acordo com os dados ali no Japão, o jogo não performou tão bem assim. Ele passou de 300 mil unidades vendidas, mas para padrão Nintendo, e até mesmo que o Returns vendeu, e o Tropical Freeze, eu esperava mais até no Japão. Então, na minha previsão, eu até coloquei que ia vender perto de 1,5 a 2 milhões, e me surpreendeu. O jogo vendeu 3,5, vamos arredondar aqui. 3,5 milhões de unidades físicas digitais no mundo todo, e foi 2 meses e meio. Foram 2 meses e meio, né? Que ele lançou ali, acho que foi dia 17 de julho, né? No mês seguinte do lançamento do Nintendo Switch 2. Então vendeu muito bem pro seu lançamento, né? Em relação a 10,36 milhões, praticamente 33% da base instalada que tem o Switch 2 tem o Donkey Kong Bonanza. Então, bem interessante. E é um baita de um jogo maravilhoso. Adorei. Sensacional. Muito merecido. E eu quero ver muito mais gente desse jogo pra mostrar pra Nintendo, né, que a gente gostou bastante do jogo, né? E o Mario Kart World, infelizmente, tá vendendo pra caramba e a gente não tem updates. É sobre isso, né? Mas a gente já falou muito sobre isso. Galera, sobre o forecast de vendas de hardware e software, olha só o que aconteceu. A Nintendo mexeu. Eu já suspeitava que isso fosse acontecer, eu esperava. Eu tinha achado bem abaixo esses 15 milhões que ela tinha estimado aqui. Quando eu vi o jeito que tava, o negócio das filas, o negócio das pré-vendas, gente, eu já sabia que não ia dar. E aí ela aumentou para 19 milhões de unidades. Esse forecast é até para ela vender o dia 31 de março de 2026, tá? Que é quando encerra o ano fiscal de 2026. E de Nintendo Switch, ela desceu, tá? Reduziu 500 mil unidades, foi para 4 milhões de unidades, porque o Nintendo Switch tá vendendo ali uns 900 mil unidades por trimestre. Agora a gente tem um Holiday, né? Pokémon Legends e tal, então vai passar disso com certeza. Então a Nintendo colocou aqui 4 milhões. Pode vender, eu acho que vai passar, tá? Acho que vai ser 4.10, 4.20, 25, sei lá. Mas ela aumentou também a quantidade de softwares, tanto de Switch 1 e Switch 2. Switch 1 ela aumentou mais, né, para 125 milhões. E de software de Switch 2, 48 milhões, aumentando 3 milhões aproximadamente aí, beleza? Então, muito interessante isso aqui, cara. 19 milhões no primeiro ano do Switch 2, cara. Bizarro, 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 bizarro. E pra gente encerrar aqui, galera, proporção das vendas digitais físicas da Nintendo. E uma curiosidade, isso já vinha aumentando com o passar do tempo aí da Nintendo. A gente sabe que a Nintendo, né, as pessoas que compram jogos da Nintendo e tal, preferem as mídias físicas. Isso aqui, pra vocês olharem, 54,5, que foram 6 primeiros meses desse ano fiscal, que vai de abril a setembro, no caso. Comparando com o ano fiscal anterior, teve um decréscimo, tá? Uma redução de 56,3 para 54,5. E aí você para e pensa, nossa, então a galera tá preferindo mais mídia digital do que física. Só que dentro desse percentual de 54,5, a gente divide praticamente pela metade. Porque dentro desses jogos, a gente inclui os jogos digitais de fato, mas ainda tem o Nintendo Switch Online, tem jogos exclusivos da Nintendo eShop, tem DLC, conteúdo adicional, essas coisas em geral. Então, incluem essas coisas também, e a Nintendo divide aqui praticamente pela metade, se você for ver o Jamboree e o Mario Kart World aqui. Claro que essa divisão em barras aqui estão por bilhões de ienes, tá? E aqui os conteúdos adicionais estão pela metade, mas se você for observar, galera, a maioria mesmo da galera prefere mídia física. Então, por exemplo, Mario Kart World foi uma exceção por causa do bundle ali. Inclusive a Nintendo ela informa uma coisa importante, que a receita de software incluída em pacote de hardware como console vendido com jogos instalados, por exemplo Mario Kart World, é classificada inteiramente como venda de hardware. Ou seja, embora o jogo conte no número de unidades vendidas de software, sua receita não aparece na agenda de software nem nas agendas, tá? Mas vamos
Spawn, Breath of the Wild, Chase the King, Donkey Kong Bonanza. A galera foi de mídia física e vai de mídia física, por isso que a Nintendo vai continuar com as mídias físicas por bastante tempo. E a gente sabe que as promoções ocorrem muito mais em mídia física do que em mídia digital. Inclusive no canal Nintendo Economy, eu coloquei promoções insanas, tanto no Brasil e em Portugal. Link na descrição aqui do WhatsApp e do Telegram. Vocês não podem perder. Switch, preço histórico. No Brasil por 3.400 e na volta aqui em Portugal por menos de 380 euros, tá? Tava uns 360 euros, com IVA zero e tal. 360 euros. Então assim, fiquem atentos pra vocês não perderem essas promoções, tá? Eu achei interessante trazer essas informações aqui pra vocês. Falando aqui, no geral, pessoal, os ganhos da Nintendo, eles estão subindo naturalmente por causa do Nintendo Switch 2. As net sales, né, que são as vendas líquidas, o lucro bruto da Nintendo e tudo subindo aqui, tá? O lucro operacional também, só a raça que deu uma caidinha ali. Também as pesquisas de desenvolvimento que a Nintendo faz, né, aumentaram e tudo aqui. A CGA Expenses, né, que são os gastos que a gente tem administrativos gerais e de venda também, eles aumentaram, entre outras coisas mais, tá? Então, só pra vocês saberem disso, né? Então a Nintendo tá vivendo um dos melhores momentos. Eu fico imaginando como é que vai ser quando tiver o segundo filme do Mario. Beleza, galera? Então foi isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei compilar aqui as informações principais para vocês sobre esse relatório fiscal da Nintendo. E aí eu quero saber o que vocês acharam, deixa aqui nos comentários pra gente conversar e bater esse papo. Então a gente se vê numa próxima e tchau, tchau.